A graça e a paz, amados. Aqui estamos para trazer a lição de número 7 de adulto, né? O título é O Ministério de Profeta. Uma lição muito abençoada e nós vamos ficar aqui para ministrar essa palavra. Eu também quero aproveitar para te fazer um convite, para te convidar para você dar o seu like aí, se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Tá? Nos ajude aí a alavancar o nosso canal exclusivamente para explicar, ensinar a palavra. E também você pode, né, dar o seu like, dar o toquinho do sininho aí para receber novos vídeos. E também, se você quiser ver outros vídeos que eu não tenho só vídeos de escola dominical, né, de jovem adulto. Tem outros assuntos, outros estudos. E você pode dar um toquinho aí, você que está no meu canal, dá um toquinho aí na minha foto ou no meu nome, que aí vai abrir o canal todo, aí você vai ver todos os vídeos, certo? Qualquer coisa tu toca no nome vídeo e na setinha e vai descendo aí que você vai ver todos os vídeos que com certeza alguns vão te interessar. Tem mais de 300 vídeos aí para você ver à vontade, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, nos ajuda aí a levar o nosso canal adiante, tá bom? Deus te abençoe e vamos aí para a nossa lição, o Ministério de Profeta. Essa lição ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo de 27 a 29. E Efésios, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Tá? E a nossa verdade prática, ela diz: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. O texto áureo está em 1 Coríntios 12, 28. Uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. O objetivo geral é expor o desenvolvimento do ministério de profeta, certo? Nós vamos descrever aqui o ministério de profeta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também, né, esclarecer aí o verdadeiro falso profeta, né? Vamos lá. Introdução aqui. O ministério de profeta, ele é, acima de tudo, um dom de Deus, né? Para a igreja atual também. Então, sendo chamado, né, para falar, o profeta ele é chamado para falar, né, para a igreja no Velho Testamento, para o povo de Israel, mas a mensagem do profeta ela vem de Deus, né? Não é de moto próprio. O cara não é o falso profeta, ele cria a mensagem, mas o pregador, o profeta, ele entrega a mensagem do céu, certo? Nem sempre, lógico, a mensagem do profeta é aceita, né? Então, no Antigo Testamento, a maioria dos profetas de Deus, eles sofreram muitas perseguições terríveis, insuportáveis. Por quê? Porque pregavam a verdade na íntegra. Qualquer época da vida do profeta, se ele começar realmente a pregar a palavra de Deus, a verdade mesmo, ele arruma inimigo, entendeu? Começa a falar a verdade, começa a arrumar um monte de inimigos. Então, muitas pessoas gostam daquela mensagem florida, que não traga para ele nenhum problema, nenhum envolvimento, nem exija nada, nem que ele tenha que abandonar nada. É isso, entendeu? Então, o profeta, quando ele se entrega na mão de Deus e toma a decisão de pregar o que tem que pregar, de falar o que tem que falar, de entregar a mensagem na íntegra, ele arruma inimigo pra caramba, certo? Então, no Novo Testamento, eles continuam juntamente com os apóstolos, sendo coluna da igreja. Hoje, né, nós temos a Bíblia, que é a profecia maior. Já nessa introdução, quer dizer, ninguém vai fazer igual no Antigo Testamento, sair procurar um profeta, né? Hoje não se faz isso. Tem pessoas que têm o dom de profecia, que é para exortar, consolar e edificar. Pessoas que têm o dom espiritual de profecia. Agora, tem o profeta, que é o dom ministerial,
certo? Aquela pessoa que ele é entrega na íntegra a mensagem de Deus, certo? Então, esse profeta, juntamente com os apóstolos, era considerado coluna da igreja. Então, hoje nós temos a Bíblia, não preciso sair por aí consultando ninguém, certo? Que nós temos a palavra de Deus, mas Deus pode enviar um profeta para falar conosco. Paulo estava num determinado lugar lá e Ágabo foi lá e profetizou para ele, né? Um profeta de Deus. Mas Paulo nunca saiu procurando, vamos ver se tem um profeta aí. Não faça isso não, acabou esse tempo, você vai ser enganado, tá? Então, a profecia maior é a Bíblia. Porém, Deus continua a levantar e usar os seus porta-vozes, entendeu? Então, para revelar a sua mensagem ao seu povo. Deus não quer deixar o povo sem mensagem. Deus não quer que a igreja viva o período, né, interbíblico, o período do silêncio, quando não tinha profeta para falar durante aqueles 400 anos, por causa da desobediência de Israel, certo? Então, é preciso a gente prestar atenção nesse detalhe. O ministério de profeta, ele é altamente importante para os nossos dias, certo? Então, segundo o ensino dos apóstolos, esse ministério tem o seu valor em qualquer tempo. Isso aí é tranquilo, tá? Bem, vamos para o ponto 1 aqui. O profeta no Antigo Testamento. Conceito. O profeta era uma pessoa incumbida de falar em nome de Deus, certo? Era designado por Deus a falar toda a nação israelita. Samuel, né, ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Quer dizer, não quer dizer que ele foi o primeiro a profetizar, porque nos juízes já tinha profeta. Só que o profeta aqui foi institucionalizado, né? Foi criada a escola de profeta. Samuel, ele foi o primeiro nessa qualidade, certo? E foi o último juiz de Israel. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz, quer mais, né? Ofício de número 2 aqui. Número 2, o ofício. O profeta de Deus, inspirados divinamente, eles recebiam a revelação que desvendava o oculto e anunciava o juízo, mas também emitia conselhos, entendeu? E a advertência divina. Deus advertia, Deus enviava juízo, Deus aconselhava, entendeu? Deus desvendava os mistérios, mas através do profeta, entendeu? E usavam expressões sempre assim, os profetas. Veio a minha palavra do Senhor. É muita responsabilidade, né? Outros diziam assim, assim diz o Senhor. Sempre começavam a mensagem dessa forma. Os profetas passaram a serem muito perseguidos. E por causa disso, né? Quando você confronta realmente a coisa, a perseguição vem. Então, quando ele confrontava diretamente os seus pecados, eles não aceitavam. Pode falar tudo, mas não mexe com o meu pecado, não. Pode falar tudo, mas me deixa. Aí é assim que funciona ainda em muitos lugares, tá? Eu vou ler aqui o profetismo, certo? O profetismo, isso aqui é muito importante, certo? De acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século XVIII, antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Foi mole não, né? Então, quando você quer lutar pelo avivamento, e que o avivamento lógico só vem, tem que ter santidade, né? Vida de santidade, abandono do pecado, do mundanismo, as coisas que travam a ação de Deus, você vai encontrar oposição na vida daqueles que não desejam um avivamento,
não desejam viver uma vida pura. Na verdade, só realmente quem deseja, quem é sincero com Deus, é que aceita, certo? Uma vida de santidade e aceita ser reprovado, certo? Quando alguém chega e fala para ele assim, isso aí é um pecado, você tem que deixar isso, usado por Deus. Quando a pessoa humildemente aceita, ele vai prosperar, mas muitos rejeitam, né? Então, é preciso entender essa parte. É preciso saber aceitar a repreensão de Deus e abandonar o pecado. O profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento, vamos ver aqui, em Efésios, capítulo 4, versículo 11, conforme nós já lemos, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais, né, na liderança da igreja. Né? O termo profeta, não por acaso, aparece na segunda posição em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11. O profeta é identificado 3 vezes em Éfeso, né? Conforme diz aqui na revista. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entendeu? Então, aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Vou ler de novo. A Bíblia afirma que os concidadãos, está em Efésios 4,11, os concidadãos dos santos, da família, a igreja de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entendeu? Isso é uma maravilha. Então, isso aí que a gente precisa entender. O Novo Testamento, né? É preciso a pessoa entender essa parte, porque ela é muito importante. O profeta, ele tem essa identificação junto com o apóstolo. Fundamento. Né? A igreja está edificada sobre o fundamento. Então, como é que a gente vai desprezar um dom ministerial desse? Né? Então, o ofício do profeta do Novo Testamento. Bem, no Novo Testamento, apesar de algumas vezes predizer o futuro, né, por ofício, consiste em quê? Em proclamar e interpretar a palavra de Deus. Esse é o ofício do profeta. Entendeu? O profeta, às vezes, ele entrega aquela mensagem, ele está pregando, Deus começa a usar ele ali e botar o dedo na ferida de algumas pessoas. O profeta é assim. Entendeu? Quando a pessoa aceita, ele é curado. Quando ele não aceita, ele vai embora com a doença dele. E reclamando e falando mal ainda. Entendeu? Então o profeta, às vezes, ele está pregando, não está nem pensando naquilo, daqui a pouco Deus usa ele para numa revelação ali. Deus usa ele num propósito ali. Tem pecado oculto, tem pessoas fazendo coisa errada, e Deus revela e ele fala, e muita gente não gosta. O profeta é para isso. Entendeu? Deus usa como ele quer. E a pessoa, ao invés de dar graças a Deus, que Deus está ali liberando ali uma revelação para curar a pessoa, libertar a pessoa, para consertar a pessoa não aceita. Pessoas gostam muito, sabe o que? De mensagem light. Aquela mensagem não me toca, aquele mimi. Entendeu? Me deixa em paz, deixa eu viver na minha, deixa a vida me levar. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa vá para o céu, viva uma vida de santidade. Não existe isso de isso é pecado para você, mas não é para mim. Quem diz? A Bíblia que diz o que é pecado, não é o pastor, né? Não, isso não é pecado. O que é pecado para um é para todo mundo. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Alguém me pergunta assim, pastor, isso é pecado? Qual a sua opinião? Não tenho opinião, a minha opinião é a da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que é pecado. Então a minha opinião não interessa. Eu vou pregar o que está escrito. Entendeu? Porque para o senhor é pecado, mas para mim não é. Aí é problema da pessoa, porque para mim pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia não diz que não é pecado, não é. Se ela diz que é. Tanto faz para o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem acepção de pessoa. Tá? A pessoa precisa entender isso. E tudo que Deus faz é para ajudar a pessoa, para abençoar as pessoas, porque Ele é amor.
Ele poderia mesmo, Deus poderia ficar na dele e não usar ninguém. Deixa ele ir, ele não quer ir, mas não. Deus está sempre buscando o homem para reconciliar com ele, para mudar de opinião, quebrar a dureza de coração. O profeta é para isso. Ele prega com autoridade, com poder, e fala a verdade mesmo. Mas tudo isso é amor. Certo? Deus corrige aquele que ama. Deus está te corrigindo, é amor. Bastardo não é filho, então não é corrigido. Deus só corrige a quem ele ama. Se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Vai rejeitar esse amor? Bem, isso aí que a gente precisa entender. Entendeu? O ofício do profeta é esse. O Novo Testamento, apesar de algumas vezes, vou repetir, predizer o futuro, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus, pois a vocação divina, com vista à admoestação divina, era dever no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, desmascarar o pecado. O pecado oculto, ele acaba com uma igreja. E às vezes a pessoa que está em pecado está cego. Porque pecar, isso aí não é problema para Deus, que Ele sabe que você é pecador, que eu sou, que nós podemos cair em pecado. Assim como Salomão pecou, Davi pecou, Abraão pecou, todo mundo, Paulo pecou, Pedro pecou, não tem ninguém que não peque. Nós também vamos pecar, mas o problema não está aí. O problema está em se arrepender. Deus, eu sou pecador, Deus sabe disso melhor do que você. Deus sabe quantos pecados tu cometeu, quanto tu vai cometer. Deus sabe que tu é falho, que tu vacila pra caramba em pensamento, palavra, ato. Não tem ninguém perfeito, só Jesus. Entendeu? Só Deus sabe o que você já pensou hoje. Isso aí não é problema para Deus. Sabe aonde Deus encontra dificuldade na gente? É o arrependimento. É o reconhecimento que pecou, que errou, que precisa mudar de vida, que precisa tomar uma atitude de uma vida santa. É isso. O problema que Deus encontra na gente é esse. Não é que a gente vai pecar, que Ele sabe que peca. Ele não encontra, às vezes, é arrependimento, é sinceridade de querer deixar as coisas erradas e viver a certa. Deixar o que o mundo dita e viver o que a Bíblia diz. A dificuldade de Deus é essa. Entendeu? Em nós, que Ele encontra dentro da gente, é falta de arrependimento, falta de querer mudar, de aceitar, né? Então, esse aí traz prejuízo para nós, pessoalmente, para a igreja, certo? Então, no Novo Testamento, assim como no Velho Testamento, o profeta desmascarava o pecado e proclamava a justiça, advertia o juízo. Vou repetir: desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. É essa a finalidade do profeta, juntamente com os outros obreiros. Um ao outro ajudou, né? E disse ao seu companheiro: esforça-te. Então, o profeta está aí para isso, para desmascarar o pecado. Uma igreja com pecado oculto, ela não prospera nunca. Que ali tem uma cama para o diabo deitar todo dia de culto. Ele não deixa ninguém aceitar Jesus, porque ele tem legalidade ali. Onde tem pecado, tem liberdade para o diabo agir. Onde tem pecado, o diabo tem autoridade. Entendeu? O diabo só não tem autoridade numa vida de santidade, numa igreja que está vivendo uma vida de santidade. Mas tem coisa escondida ali, não tem salvação de alma, não tem um batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem nada. Entendeu? Porque ele fica ali, ó, atrapalhando, setando, botando maus pensamentos, a coisa não funciona, só vê defeito no culto, no pastor, em todo mundo. Por quê? Porque há uma liberdade ali. Mas quando o profeta chega, usado por Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, e as coisas começam a ser reveladas e as pessoas começam a receber cura, aí o poder de Deus começa a se manifestar. Aí volta a salvação de alma, os batismos com o Espírito Santo, as libertações, os milagres, o avivamento, a alegria, o prazer de vir para a igreja. Bem, por causa da mensagem que o profeta prega, em tempo de apostasia, né, e confusão teológica e espiritual, inclusive na igreja, o profeta será fatalmente rejeitado e perseguido por muitos. Entendeu? Mas em tempo de apostasia, ninguém pode negar que muitas apostasias estão se levantando por aí, muita heresia, né?
Muitos se apostatam da fé, viram-se inimigo da igreja. Eu conheço pessoas que saíram da igreja e hoje são inimigos da igreja. O desviado é diferente, né? O desviado sai da igreja, mas ele tem até vontade de voltar, se libertar. O apóstata não, ele sai e se torna inimigo da igreja. É bem diferente. Então, o objetivo do dom ministerial de profeta. O profeta é chamado por Deus dentro dos 5 ministérios, né, que nós já vimos, para levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade. Os dons ministeriais é para isso. Não confundir dom ministerial com dom espiritual, né? Dom ministeriais, nós já sabemos que é profeta, pastor, evangelista, mestre, né, e apóstolo. Então, a intenção desses dons ministeriais é levar a igreja à imaturidade, para que a igreja não seja um grupo de pessoas, meninos na fé, levado a toda a roda de doutrina. Porque se a pessoa não cresce, né, espiritualmente, fica sempre menino, ele é fácil de ser enganado. E esses dons existem para levar a pessoa à maturidade, ao conhecimento, a crescer, a entender, a compreender. Entendeu? A finalidade é essa. Então nós não podemos rejeitar esses dons. Os cessacionistas, eles desprezam o dom de apóstolo, ministerial, dom de profeta e por aí afora, né? Isso aí é prejuízo para quem? Para a igreja. Então, o objetivo do ministério de profeta, certo? É esse aí, levar as pessoas à maturidade, ok? Então, os profetas de hoje, né, não devem se amedrontar, que às vezes dá medo, né? Se você não tiver o espírito de coragem, ainda bem que Deus falou, né? O apóstolo Paulo escreveu ali, inspirado, que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder e coragem. Certo? Agora, isso não significa ter que ser usado por Deus, não se usar, aproveitar a autoridade de Deus para usar ela de forma errada, maltratar a igreja, falar coisa que não é da carne. Tudo tem que ser no espírito, tem que ser usado por Deus, não é se usar, maltratar a igreja, falar coisa que não deve, inventar visão, revelação para querer aparecer, não. Tudo tem que ser no espírito de Deus, certo? Porque a carne, ela está aí, ó, doida para se amostrar. Fica veiaco aí, toma cuidado, entendeu? Não é por aí não. Então os profetas de hoje também não devem se amedrontar, mas não devem também passar o limite, né? Mas entregar a mensagem de Deus na íntegra, não aumentando, né, acrescentando e também não tirando, diminuindo a mensagem. Temos que andar corretamente, não aumenta nada não, nem tira. Fala o que Deus falou, as coisas só funcionam assim. Se você aumenta, tu estragou tudo. Tirou, é a mesma coisa. Fala o que Deus mandou, entrega o que Deus... Se Deus não falou nada, fica quieto. Você não é obrigado a estar falando, profetizando. Tem pessoas que... Uma vez um irmão falou, até cantou. Ele falou que ele estava pregando num lugar e, de repente, ele sentiu que não ia ter, Deus não ia usar ele em profecia. Ele queria inventar uma profecia lá. Porque ele sempre é acostumado a profetizar. Aí Deus não deu, ele queria profetizar. Ele acordou, repreendeu em nome de Jesus aquela tentação e não entregou nada porque Deus não deu nada. Então ninguém é obrigado a falar o que Deus não manda falar. E maldito é o profeta que fica entregando mensagem da carne. Certo? Não vai se cumprir, um dia a casa cai. Bem, número 2 aqui, 3. É discernindo o verdadeiro profeta do falso. Primeira coisa, simplicidade e arrogância. Vamos ver esse paralelo aqui. 2 características do verdadeiro profeta: simplicidade e amor. Entendeu? Ainda que a mensagem seja de juízo, ele entrega com amor. Igual o povo de Nínive, né? Não o profeta, que o profeta Jonas não queria nem entregar, mas ele entregou uma mensagem de juízo. Essa cidade, Deus falou que vai destruir. Mas Deus olhava aquilo com amor. O povo de Nínive escutou a mensagem, recebeu, aceitou e mudou de comportamento, e Deus não destruiu. Deus é amor. Deus entrega uma mensagem de juízo. Tu vai morrer por causa dos seus pecados, mas se você se arrepender, você não vai, aquilo não vai acontecer.
Por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Mais do que Deus falou é referente ao teu comportamento. Então, se você mudar o teu comportamento, aquilo não acontece. Não é uma coisa que Deus falou que quer que aconteça. Ele mandou dizer algo que vai acontecer por causa desse comportamento ruim. Mas se você tiver um bom comportamento, mudar, aí aquilo não acontece. Foi o que aconteceu com Nínive. Deus falou, vou destruir essa cidade. Mas aí o povo se arrependeu, se jejuou, orou, buscou, se arrependeram e Deus mudou aquele pensamento a respeito daquele povo, porque ele mudou o comportamento. Tudo que Deus falar baseado em meu comportamento, se eu mudar o comportamento, ele não faz, o juízo não vem. Foi o que aconteceu com Nínive, entendeu? Então o profeta ele pode entregar uma mensagem de juízo, mas tem que entregar com amor, esperando o quê? O arrependimento. Agora, se não há arrependimento, vai acontecer mesmo, né? Então, já o falso profeta já é diferente, ele só pensa em si mesmo, em seu status, benefícios, entendeu? Ele já profetiza pensando na sua alta promoção, ele se ilude, engana, assim como Ananias, né, bateu de frente aquele profeta mentiroso, quando ele enfrentou Jeremias lá no capítulo 28 de Jeremias, versículo 10 e 12, está lá. Então, era assim, muitos batiam de frente com os profetas. Teve uns que era até aconselhado, não profetiza contra o rei não, você só fala mal dele. Ele não falava mal, ele entregava a mensagem de Deus, entendeu? E sofreram por causa disso, e muitos morreram, mas não negaram, entregaram o que Deus mandou, foram fiéis, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E foi o que aconteceu com esses profetas, já estão lá aguardando o dia do tribunal de Cristo, para receber a coroa da vida, né? Então, é muito fácil discernir o falso do verdadeiro. Infelizmente, muitos não conseguem discernir, certo? Pelos seus frutos conhecereis, número 2. Jesus, ao fazer aqui uma séria advertência sobre os falsos profetas, de que deveriam ter muita cautela, né? E deixou claro que poderiam ser reconhecidos como? Você pode reconhecer um falso profeta? Pelo fruto. Pelos seus frutos conhecereis. Entendeu? Porque isso deveria ser o seu caráter. O fruto revela o caráter da pessoa. Se ele dá bom fruto, é um bom caráter. Se ele dá mau fruto, é um mau caráter. É assim que você consegue descobrir um profeta, se ele é mau ou ruim, é pelo que ele fala. O obreiro também, o pastor, porque tudo que a gente prega e ensina tem que estar coerente com a nossa vida, embora nós não sejamos perfeitos, né? Você vai encontrar erro nas pessoas, mas tem erros normais do ser humano, mas aqueles erros escandalosos não é coerente com a minha pregação. Lógico que eu estou me tornando um falso profeta, mentiroso, enganador, porque eu estou pregando aquilo que eu não vivo. Então eu tenho que pregar o que eu vivo, certo? É o mínimo que Deus está pedindo de cada um de nós, certo? Então, essa advertência foi clara, entendeu? O fruto mostra que tipo de pessoa eu sou, porque isso revela o meu caráter, entendeu? Então, se é bom ou é ruim, claro. Então, tudo é reconhecido pelo fruto. Então, muitas vezes a gente é enganado porque a gente só segue o que a pessoa fala. É igual alguém está pregando. Ele está pregando, eu estou na Bíblia, vendo se aquilo que ele prega está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é uma novidade para mim, eu não vou seguir. Um conselho é uma coisa, agora a Bíblia é Bíblia, certo? Eu não posso dizer algo que não tem na Bíblia, eu estou fora. Entendeu? Então, ainda pelo falso profeta, vamos aqui. Apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele com grande eloquência, certo? Achando que isso basta para que ele pareça ser verdadeiro. Tem pessoas que têm uma dicção boa, conhecimento bom, entendeu? Sabe se expressar, tem carisma, sabe atrair as pessoas, prender as pessoas, entendeu? Mas parece até verdadeiro, mas é falso profeta. Entendeu? Jesus falou assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem.
entendeu? Elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, a ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. Quando alguém estiver falando, pregando, ensinando, você tem que entender a voz de quem está falando, quem é que está usando. Se é a carne, é o diabo, ou é o mundo, ou é Deus. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor através dos nossos pregadores, nossos pastores. Entendeu? Não seja um crente ingênuo, bobinho, que qualquer um te engana, não. Não seja aquele crente que qualquer um pega você pela mão e leva para onde quiser. Que é isso? Tenha maturidade, não segura na mão de qualquer um, não. Entendeu? Vigia. Em nome de Jesus, tá? Então, o falso profeta, ele também é aquele que ministra em nome de Jesus nas nossas igrejas, de conferência, é os que partem o coração dos justos. Veja bem, Jesus falou, naquele dia muitos me dirão, os falsos profetas, ah, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, usando o nome de Jesus, mas eram falsos. Ah, em teu nome eu curei, mas era falso. Ah, em teu nome eu profetizei, no teu nome. Ó, todos eles usaram o nome de Jesus. Mas Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mas antes Jesus falou, não vos conheço. Jesus quis dizer o seguinte, ó, vocês usaram o meu nome, fizeram até milagre, mas eu nunca conheci vocês, eu nunca tive intimidade com vocês, e vocês eram falsos. Apartar. Por que era falso? Porque eles pregavam a verdade, mas viviam a mentira. Pregavam a verdade, mas vivia no pecado. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não sobra ninguém, não. Deus olha aquele que é sincero. Deus olha aquele que peca, mas se arrepende e começa a viver uma vida nova. Entendeu? Não é porque uma pessoa pecou, ele está ferrado pro resto da vida, não. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Essas pessoas que estavam lá, que foram julgadas no inferno, não é porque não tinha jeito para eles, é porque eles não quiseram se arrepender. Se arrepender, acabou. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas se ele não confessa e nem abandona o erro dele, ele vai perder a salvação. E naquele grande dia, trabalhou muito na obra, mas em pecado. Então não tem comunhão com Deus. Entendeu? Embora o seu ministério, né, do falso profeta, seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. Ah, eu estou usando o nome de Jesus, mas o Espírito Santo não está em mim. É igual os filhos de Sebas, aqueles filhos dele, do sacerdote. Eu te falando para o demônio, eu te desconjuro em nome de Jesus do que Paulo prega. Como é que eu vou? Jesus já terceirizou o nome dele já? A igreja pode terceirizar? A gente uma firma, ela pode terceirizar, o governo terceiriza o trabalho dele, mas a igreja não pode terceirizar o trabalho dela. Escolher alguém, você agora vai pregar no nome do Jesus da igreja. O diabo vai morrer de rir. Quem é você? Sai daí, demônio, em nome do Jesus de Paulo. O demônio falou para ele o quê? Olha, eu conheço a Paulo e sei quem é Jesus. E vocês? O demônio sabia quem era Jesus, o demônio sabia quem era Paulo. Mas aqueles picareta ali, eu não sei quem é vocês não. E meteu o couro neles. É isso que acontece. Não adianta você querer usar o nome de Jesus da minha mãe, em nome do Jesus da minha mãe, em nome de Jesus do meu pai, em nome de Jesus do meu pastor, nada disso. Você tem que ter o teu Jesus próprio. Esse Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, você tem que ter comunhão com ele direta. Entendeu? Não adianta esse negócio de meu Jesus do meu pai, meu Jesus do meu avô. Isso aí, esse Jesus não vai te salvar não. O que vai te salvar é o Jesus que você tem comunhão com ele. Você tem que nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo que fez novo. É isso que Deus quer. Entendeu? E quando tu ouvir a voz da advertência, seja do profeta, seja do pastor, seja do pai, da mãe, do filho, ou da onde vier a mensagem, você sentiu que é para você, que tu tem que deixar algo na tua vida, senão você vai morrer sem salvação, abandona.
e aceita a exortação, entendeu? Que é isso que Deus quer da nossa vida. Então, devemos enfrentar essa situação sem medo e se acautelai-vos. Nós temos que ter cautela com os falsos profetas. Devemos ser prudentes e, através do dom do discernimento de espírito, nós vamos separar o trigo do joio. Entendeu? É muito importante o dom do discernimento de espírito. E lembra do que eu disse já. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando alguém estiver querendo te orientar, querendo te ensinar, querendo fazer alguma coisa na tua vida, ouça bem se essa voz está vindo do teu pastor. Se ele está sendo usado pelo pastor da ovelha, que é Jesus. Tá? Então, não se deixe conduzir por essas pessoas que você vai ser enganado. Tá bom? Então, o verdadeiro profeta existe, mas o falso profeta, ele não está no mundo. O falso profeta está dentro da igreja. Certo? Lá fora ele não arruma nada não, mas aqui dentro da igreja ele pode tirar muita gente. Então não seja enganado, não seja ingênuo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. Tá bom? E até a próxima lição. E não se esqueça aí de dar o seu like aí, tá bom? Se inscreva aí, nos ajuda a continuar. Um abraço.